Começou a guerra contra o Irã, né, a guerra em que os Estados Unidos foram empurrados por Israel para essa guerra completamente insensata, impopular, né, os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum interesse nessa guerra, 8 em cada 10 americanos são contra essa intervenção, mas o Donald Trump declarou guerra aí no meio da madrugada, sem autorização do Congresso, falou de novo sobre as armas nucleares, o que é sempre bem curioso, né? Uma grande farsa isso daí, porque no ano passado, naquela guerra dos 12 dias, aqueles ataques ao Irã, o governo anunciou que tinha neutralizado a capacidade iraniana de produzir arma nuclear, mas continuam falando sobre isso. O Netanyahu fala há mais de 30 anos, né, que o Irã está há dias, há semanas aí de adquirir a capacidade de ter, né, armas nucleares. O Donald Trump falou também sobre mudança de regime, falou que americanos vão morrer nessa guerra e que isso faz parte de qualquer guerra, né? E é um discurso terrível para o eleitorado, assim, é um discurso que apunhala o eleitor, principalmente a base, né? O MAGA, a base mais fanática do Donald Trump, que recebeu a promessa na campanha, né, de políticas aí que colocariam os Estados Unidos em primeiro lugar, e a verdade e a gente percebe muito claramente aí que não importa em quem a gente vota aqui nos Estados Unidos, a gente que é cidadão americano, independente de quem você votar, a gente vai sempre receber um governo que prioriza Israel, né, e os seus interesses, as suas guerras aí, e essa guerra de agora com o Irã pode acabar em desastre, pode mesmo, né? Esses ataques aí começaram ataques de Israel, foram classificados como ataques preventivos, né? Que na verdade é para dar um verniz ideológico ali, como se fosse um ato de defesa. A gente já conhece bem essa narrativa, né? Mas a ideia aí desses ataques, pelo menos os primeiros aí, mirar e matar lideranças iranianas, né? Buscando essa mudança de regime. A verdade é que a gente ouve falar, né, sobre os protestos no Irã. É verdade que tem muitos iranianos jovens aí, liberais, que querem uma mudança de regime, mas ao mesmo tempo existe no Irã também um senso de patriotismo muito grande, né? Mesmo esses liberais não querem que isso aconteça, que essa mudança de regime aconteça pelas mãos de nações estrangeiras, especialmente Israel, né? Esses protestos que a gente vê aí, que são reportados pelas agências internacionais, são sempre organizados por universitários, por mulheres, pessoas nas regiões mais ricas, mais prósperas do Irã, né? O regime dos ayatolás é terrível mesmo, isso não existe debate em relação a isso, mas a gente sabe que revoltas e com capacidade de derrubar um governo só são viáveis, aí só é viável quando acontece pelas mãos de homens aí com idade e força física e organizados para isso, né? Um movimento que não existe no Irã nesse momento. Essa que é a verdade. E esse ataque aí de Israel, dos Estados Unidos, pode acabar fazendo até com que a população iraniana se levante aí pela bandeira, né? Que aumente, como eu disse, esse senso de patriotismo e acabe sendo um tiro no pé nesse ponto de vista, né, de ter um apoio popular interno no Irã. Tudo isso muito bizarro acontecendo nesse momento, na verdade, né? Não tem realmente nenhuma justificativa. O Donald Trump acabou de formar o Board of Peace, né? Aquele grupo da paz ali de Gaza, e coletou mais de 10 bilhões de dólares aí, e aí começa um conflito que está escalando para ser uma guerra regional nesse momento, né? Porque o Irã começou a retaliação rápido, muito rápido, né, atacando bases americanas aí em países aliados dos Estados Unidos na região, então atacando bases americanas no Catar, em Dubai, no Bahrein, nos Emirados Árabes, né, em Abu Dhabi. O Irã está atingindo essas bases aí com muita precisão, né, todos esses pontos militares aí, porque eles tomam muito cuidado para não matar islâmicos, né, nos países vizinhos aí,
para não correr o risco de perder o apoio popular nessas regiões também, nesses países vizinhos aí. Mas, enfim, tudo isso faz parte do plano da Grande Israel, que a gente já expôs aqui no canal, a gente já trouxe em vários vídeos, inclusive na última live que a gente fez sobre os arquivos do Jeffrey Epstein com Mohammed Jihad, a gente abordou esse assunto também. Teve a entrevista na semana passada do embaixador americano em Israel, o Mike Huckabee, que falou explicitamente que Israel tem um direito bíblico sobre as terras da região ali do Oriente Médio. Então, fica muito claro aí qual é o objetivo de verdade, né? As desculpas que vão arrumar para iniciar um conflito como esse ou outros conflitos, a gente já ouviu várias, né? Mas o plano, a verdade é essa, o plano é estabelecer a grande Israel ali na região. Uma pesquisa aqui nos Estados Unidos essa semana que mostrou pela primeira vez a maioria dos americanos tem menos simpatia por Israel do que os países árabes e a Palestina também. Então, é a primeira vez que Israel tem menos simpatia do povo americano aí em geral do que os palestinos, o que mostra aí um momento aí de despertar aí dos americanos em relação a esse controle sionista que existe, né? Os Estados Unidos são um país ocupado nesse momento, né? Não só na política, mas em outras áreas aí pelo sionismo. Que mais? Eu fiz várias anotações aqui, eu estou acordado desde as 3 da manhã acompanhando. Enfim, esse conflito aí pode mostrar. Eu falei que pode se tornar um desastre justamente porque a gente tem exemplos aí anteriores, né, no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, na Síria, né? A Síria está sendo comandada pela Al-Qaeda, o Iraque virou um estado falido, a Líbia também, né? O Afeganistão controlado pelo Talibã. Então são experiências aí anteriores aí que mostram que ninguém está interessado em levar a democracia para esses lugares, ninguém está interessado que esses países sejam prósperos, que eles se libertem desses regimes tiranos, né? Não é essa a ideia é realmente destruir esses lugares aí e tornar lugares quase inóspitos aí, que é o grande objetivo de Israel, porque aí são estados completamente fragilizados e muito mais fáceis de serem conquistados e controlados, né? Essa questão das armas nucleares, né? A gente vê um bom exemplo é a Coreia do Norte, que ninguém enche o saco, né? Então, muitos especialistas falam aí que se o Irã tivesse desenvolvido de verdade armas nucleares, ele não estaria sendo bombardeado, né? Ele não passaria pelo que está passando agora, pelo que passou anteriormente, e isso vale para qualquer país, né? Países que têm armamento nuclear, ninguém quer correr o risco aí de ir lá e de encher o saco, de invadir, de atacar, enfim, talvez a região, o Oriente Médio ali, fosse até mais uma região até mais pacífica, mais estável, se esses países tivessem armas nucleares. Mas, enfim, agora essa guerra aí tem a questão do tempo de duração, né? Os Estados Unidos e Israel claramente querem resolver rápido, né? Eles estão priorizando os assassinatos aí dessas lideranças políticas, a decapitação do regime, né? Que eles falam, como aconteceu anteriormente, quando mataram outros líderes aí em outras situações. Eles estão buscando aí, principalmente, matar o supremo líder, o Khamenei, né, e o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian. O Irã, por outro lado, quer arrastar essa guerra, né, quer que a guerra dure bastante tempo e que os Estados Unidos talvez seja obrigado a colocar soldados ali, boots on the ground, né, mandar soldados para o chão lá no Irã, e o que seria terrível para os Estados Unidos, porque a gente está falando de um país muito grande, com mais de 90 milhões de habitantes, né, muito mais preparado militarmente. Então, você vê o que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, os Estados Unidos ficaram 20 anos lá, você pode multiplicar por 5. Aí, uma situação como essa no Irã, né, completamente diferente. Impacto na economia,
As principais companhias petrolíferas aí já começaram a anunciar que estão suspendendo os embarques aí dos navios pelo Estreito de Hormuz, né? Então, a gente vai começar a sentir, todo mundo vai sentir, você aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, o impacto econômico. E quanto mais esse conflito durar, quanto mais longo esse conflito for, mais a gente vai sentir, obviamente, né? Tem a questão dos midterms, né, das eleições de meio de mandato aí esse ano, e como essa intervenção militar americana é muito impopular aqui nos Estados Unidos, como eu falei, o impacto deve ser imediato nas eleições desse ano para os republicanos e para o Donald Trump, né? E quase que certeza que ele vai perder, que os republicanos vão perder o controle, pelo menos do Congresso aí, para o próximo ano. E muita gente se pergunta, né? Porque pô, se o país está em guerra, o presidente pode suspender a eleição, né? Como em outros países, a gente vê na Ucrânia, em Israel mesmo, os presidentes aí declaram estado de emergência, aí, um estado de guerra, e permanecem no poder, mas a Constituição americana ela estabelece limites firmes para os mandatos dos políticos aí e não permite que um presidente ignore a 22ª emenda da Constituição e adie eleições. Então, mesmo se o Trump declarar guerra, mesmo que o Congresso aprove essa intervenção, mesmo assim, as eleições têm que acontecer. E os Estados Unidos agora, né, concentram a força militar toda no Oriente Médio, né, já teve aquela operação na Venezuela, teve a operação no Irã do ano passado, agora tem a situação na Ucrânia ainda, e acaba diluindo muito a força militar americana, né, principalmente agora, e então a gente tem que ficar de olho aí no que vai acontecer com a Rússia, né, quase a movimentação da Rússia lá na Europa e da China em relação a Taiwan. Muitos analistas têm falado sobre isso, né? Talvez seja um momento muito favorável para a China avançar em relação a Taiwan. Enfim, são alguns pontos aí que eu separei para falar nesse primeiro vídeo. A gente vai começar a cobertura desse conflito, vamos acompanhar aqui no canal com outros vídeos, nas lives também a gente deve trazer, lives especiais, vamos tentar trazer convidados para falar sobre isso. A verdade é que, do ponto de vista dos Estados Unidos, aí, o povo americano talvez tenha que se revoltar, né? Tenha que fazer o governo parar, como foi com a guerra do Vietnã. Né? Talvez tenha chegado o momento aí do povo se levantar, marchar até a Casa Branca aí, para exigir que isso pare de acontecer, porque não é viável, é um país em dívida, é um país com seríssimos problemas internos de custo de vida, desemprego, jovens sem perspectiva, um americano, a idade média do americano que compra a primeira casa agora é quase 40 anos, então, longe de ser o país que já foi, próspero, né? A classe média está muito longe da qualidade de vida que já teve em décadas passadas aí. Tem uma massa de americanos, né, especialmente os jovens, aí que acordou para o fato de que os Estados Unidos são um país ocupado e totalmente controlado por Israel, pelo sionismo. Então, isso vai continuar repercutindo, vai continuar aumentando esse despertar aí e a possibilidade de um movimento nesse sentido aí de revolta e de exigência aí de que as coisas mudem. Enfim, como eu disse, deixa o like aí no vídeo, compartilha e eu vou voltar para trazer mais informações. Agora, novidade o tempo inteiro, eu estou acompanhando aqui para vocês, tá bom? Obrigado.